Bom dia, irmãos. Vamos iniciar mais um culto ao Nosso Senhor nessa manhã. Vamos iniciar com oração. Santo Deus e Eterno Pai, graças te damos, Senhor, por mais essa oportunidade nessa manhã que o Senhor nos dá para louvar o teu santo nome e aprender mais sobre a tua vontade através da tua palavra. Te pedimos, ó Pai, por esse momento em geral, que o Senhor possa estar abençoando e que venhamos estar, ó Pai, louvando ao Senhor verdadeiramente. Assim te pedimos, ó Pai, por cada um de nós e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos começar com o coro 151, reunidos aqui. Coro 57, meu Jesus, me ampara. Com o coro 53, vamos cantar 2 vezes esse coro. Cada dia sou feliz. Cada dia sou feliz. Andando com Jesus, cada dia sou feliz, pois Ele me conduz, cuidará de mim, eu sei, Jesus meu Rei. Cada dia sou feliz, andando com Jesus. Cada dia sou feliz, andando com Jesus. Cada dia sou feliz, pois Ele me conduz, cuidará de mim, eu sei, Jesus meu Rei. Cada dia sou feliz, andando com Jesus. Cantar mais um e após esse coro vamos ouvir a leitura. Coro 46, a minha maior alegria.
que maravilha, que paz eu senti. Foi um grande dia de gozo pra mim. Oh, que maravilha, que paz eu senti no dia em que me converti. Muito bem, agora vamos ouvir a leitura com a irmã Ana Maria. Bom dia, irmãos. Leitura do livro de Zacarias, capítulo 7, versículos do 1 ao 7. No 4º ano do reinado de Dario, no 4º dia do 9º mês, que é o mês de Quisleu, a palavra do Senhor veio a Zacarias. Ora, o povo de Betel tinha enviado Sarezer, Regem-Meleque e seus companheiros para suplicarem o favor do Senhor, perguntando aos sacerdotes que estavam na casa do Senhor dos Exércitos e aos profetas: devemos nós continuar a chorar com o jejum no 5º mês, como temos feito por tantos anos? Então a palavra do Senhor dos Exércitos veio a mim dizendo: pergunte a todo o povo desta terra e aos sacerdotes: quando vocês jejuaram e prantearam no 5º e no 7º mês, durante estes 70 anos, será que foi realmente para mim que vocês jejuaram? Quando vocês comem e bebem, não é para vocês mesmos que comem e bebem? Será que vocês não ouviram as palavras que o Senhor pregou pelo ministério dos profetas que nos precederam, quando Jerusalém estava habitada e em paz com as suas cidades ao redor dela, e o sul e a Cefelá eram habitados? Amém. Obrigado, irmã, pela leitura. Agora vamos cantar o hino 337, Nada de Desânimo. Queres desanimar-te? Já não tens teu fervor de coração pesado. Não crês em teu Senhor, pois Cristo é teu amigo, teu guia e protetor. De tudo que careces, te supre em seu favor. De tudo que careces, te supre em seu favor. Exulta, ó crente, exulta, ao Salvador bendiz, por ele protegido, és livre e és feliz. Sendo, porém, tentado, prestes a sucumbir, o teu horizonte, muito feio teu porvir, procura já chegaste, vem junto ao Salvador, pois tudo te garante, teu guia e protetor, pois tudo te garante, teu guia e protetor. Exulta, ó crente, exulta, ao Salvador bendiz,
Esse é o hino 14, o Deus de Abraão. Agora um coro, 228, grande é o Senhor. Grande é o Senhor e Deus de louvor. A cidade de nosso Deus, seu santo nome. Alegria de toda a terra. Grande é o Senhor, de nós temos a vitória. Que nos ajuda com
Bem, vamos agora ouvir o estudo da palavra do nosso Senhor com o irmão Silas. Bom dia, irmãos. Graças ao Senhor e à sua misericórdia, estamos aqui mais uma vez, neste novo dia, gratos ao Senhor pela sua bondade, pelo seu amor por nós. Vamos começar nosso tempo hoje de meditação na palavra de Deus. Ora, Senhor nosso Deus, amado Pai, nós te somos gratos pela tua misericórdia, pela tua bondade, em se importar conosco, em querer que nós tenhamos um relacionamento sério e sincero com o Senhor, de intimidade. Pai amado, nós te pedimos a tua sabedoria para que nesta manhã possamos entender bem a mensagem da tua palavra, a mensagem que será transmitida nesta manhã. Peço-te que o Senhor me ajude a fazer isso de modo que cada um dos irmãos, cada um dos teus servos compreenda bem. Nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Quero começar, irmãos, lendo Jeremias, capítulo 2, versículo 13, que diz assim: porque dos dois males cometeu o meu povo. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas, que não retêm as águas. Eu quero começar dizendo para vocês, o título da nosso estudo nesta manhã é Quando Deus não é importante. E o pecado o pecado de desprezar o Senhor. Pelo versículo que acabamos de ler, os irmãos podem imaginar que o povo de Israel abandonou o Senhor por diversas vezes e se tornou um povo corrupto, um povo que buscou a satisfação espiritual em outros deuses, buscou a satisfação pessoal em outras coisas. E o Senhor compara aqui a cavar cisternas em lugares que não têm água, ou em lugares que não retêm água. Ele chama aqui de cisternas rotas. Vou contar uma breve história que vai servir de ilustração para a nossa meditação nesta manhã. Você imagina um filho que está se formando. O pai, todo prazeroso, todo orgulhoso, satisfeito por ver a conclusão daquela caminhada toda, está lá, no dia da formatura. Foi ele que trabalhou duramente para manter o filho lá na cidade grande, o que não é uma coisa fácil. Trabalhou muito forte para que o seu filho conseguisse se formar. E aquele rapaz, com o passar do tempo, começou a gostar das coisas sofisticadas, começou a esquecer a sua origem, as suas origens, e então passou a viver de modo mais sofisticado. E o que acontece é que quando o pai chegou e estava lá naquela festa tão especial, ele, muito alegre, muito satisfeito, foi recebido com frieza e indiferença pelo seu filho. Certamente isso é uma coisa duríssima. E entre todas as coisas que acontecem nos relacionamentos humanos, a ingratidão é uma das piores. Então, pouca coisa é mais ruim, é pior do que a ingratidão. E o Senhor Deus trata o seu povo diversas vezes com castigos, com repreensões, por causa disso, por causa da ingratidão.
Porque o relacionamento entre o seu povo e ele e Deus muitas vezes foi a base da ingratidão. Foi esquecido, foi ignorado. Muitas vezes o povo de Deus age com o Senhor Deus com a mesma indiferença com que agiu aquele rapaz da história. Vamos pensar, nosso primeiro ponto é sobre o relacionamento com o Senhor. Apesar da dificuldade de nos relacionarmos com um ser espiritual, que não tem forma, não tem substância material, lá em João 4,24 diz que Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Você percebe, né, que o Senhor Deus é espírito. Então isso já gera uma certa dificuldade no relacionamento. Se temos dificuldades nos relacionamentos pessoais, em que as pessoas estão presentes, nós podemos vê-las, podemos caminhar com elas, podemos falar diretamente com elas, assim, fisicamente. Se temos dificuldades assim, vendo pessoalmente, eu imagino que o relacionamento espiritual tende a ser um pouco mais difícil, porque nós não vemos. Embora possamos ver o Senhor pela sua palavra, embora o Espírito Santo nos permita enxergar o Senhor Deus, ver o Senhor Deus, pelo conhecimento que temos, muitas vezes caímos no erro de esquecer desse relacionamento e tratar o nosso relacionamento com o Senhor com indiferença. A Bíblia fala sobre a possibilidade de não apenas o conhecermos, mas de adquirirmos um conhecimento crescente que passa do nível da mera informação e pode chegar ao nível da intimidade com o Senhor. Então, irmãos, que a nossa jornada, a nossa caminhada com o Senhor aponte para isso, né? Que o nosso objetivo seja realmente termos uma intimidade maior com o Senhor. Intimidade mesmo. Que o nosso relacionamento seja um relacionamento não só de conhecimento, só de saber que Deus está lá para nos proteger, para nos abençoar. Não, mas que nós tenhamos um relacionamento de intimidade. Além disso, o Senhor Deus tem prazer na intimidade conosco. Olha o que diz Salmo 25:14. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos que Ele dará a conhecer a sua aliança. Está vendo? Esse é o resultado da intimidade do Senhor. Ele, com certeza, torna conhecidas as suas alianças, as suas promessas para conosco. Então, mesmo sendo um ser espiritual, Deus também é um ser pessoal. A gente sabe que nós herdamos dele essas características da personalidade. Então, nós herdamos do Senhor. E é isso que nos diferencia das demais coisas da criação, dos animais, das plantas, das aves. É isso que nos diferencia, essas características de personalidade. Então, Deus, além de ser um ser espiritual, ele também é um ser pessoal. E isso nos faz lembrar que nós podemos ter um relacionamento de intimidade com o Senhor. Que nós busquemos sempre isso. Já imaginou chegarmos no nível de Abraão? Olha o que diz lá Tiago, capítulo 2, versículo 23. E se cumpriu a escritura, a qual diz: ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça.
e foi chamado amigo de Deus. Irmãos, sei que nós somos impuros, somos imperfeitos e nenhum de nós temos a petulância de querermos ser iguais ou igual a Abraão. Mas o que acontece é que podemos ser, pela palavra de Deus, pelo que o Senhor nos ensina, pelo que Ele diz na sua palavra, que acabamos de ler aqui em Salmo 25:14, né? Se nós o tememos, se nós somos servos do Senhor, Ele tem prazer em ter intimidade conosco, né? Antes de começar esse estudo, irmãos, confesso a vocês que eu fui açoitado muitas vezes ao ler este capítulo. Hoje nós estamos meditando no capítulo 14 do livro Desejo Dominado, do pastor Genuano. Então, esse estudo é baseado no capítulo 14 do livro Desejo Dominado. E, com certeza, os irmãos podem saber que, antes de vocês, eu fui o primeiro a receber os açoites. Então, você viu até aqui, nós vimos até aqui, que a ingratidão é um dos piores males, né? Se ela é ruim em relação aos outros, a um semelhante a mim, você imagine em relação a Deus. Em relação a Deus é terrível. É, vamos dizer, horrível, né? É uma coisa muito ruim. É a mesma coisa que violentar a si próprio, né? Não ter, ter ingratidão em relação ao Senhor Deus. E nós vemos aqui que o Senhor Deus tem interesse em ter um relacionamento íntimo conosco, né? Tanto é que Ele diz aí que Ele separa para os que o temem as suas alianças, as suas promessas. Então, que o nosso relacionamento com o Senhor seja um relacionamento de intimidade e que nós tenhamos a condição de nos considerarmos amigos de Deus, como Abraão foi. Nosso segundo ponto, vamos falar sobre alguns tristes exemplos de desprezo pelo Senhor. Irmãos, eu imagino que estava meditando que nós somos como vasos nas mãos do Senhor. Então eu estava imaginando um vaso todo feio, sujo, cheio de remendos, quebrado, com a cor muito feia, então uma cor já desbotada, e Deus pegou aqueles cacos, né, através de seu Filho Jesus Cristo, pegou aqueles cacos, remendou, e aí o transformou num vaso de bênçãos, num vaso que Ele agora colocou lá sobre a sua estante, e está lá para receber bons depósitos, boas coisas, né? Um vaso que agora passou de um vaso quebrado, todo sujo, para um vaso transformado num vaso de bênçãos. Imagine aí, irmãos, esta situação, né? Nós sermos transformados de vasos de imundícia, né, em vasos de luz, vasos de bênção, né? Vasos que vão agora receber as promessas do Senhor e manifestar o amor que nós temos por Jesus Cristo, por Deus, através das nossas vidas. Um vaso que agora vai ser usado. E aí nós cairmos no erro da ingratidão com o Senhor. Eu sei que não é muito difícil, né? Vamos ver aqui que não é tão difícil, né? Mas vamos ver alguns exemplos do desprezo pelo Senhor. Jeremias 2, lá em Jeremias 2, o Senhor fala sobre o amor que o povo tinha, que era considerado um amor de noiva, né? Já imaginou a noiva, né? Está no ápice do seu amor para com o seu noivo. Então, aqui o Senhor fala que o povo de Israel tinha um amor parecido com o amor de noiva, mas
agora, depois de um tempo, depois de muito tempo, essa afeição não existe mais. Era um povo consagrado, era um povo que tinha amor profundo e respeito pelo Senhor. Mas depois de um tempo, esse amor foi se perdendo e a afeição foi se perdendo também, foi enfraquecendo por Deus. Corromperam-se e esqueceram-se da bondade do Senhor. Outro destaque é a paciência de Deus, que é muito interessante. Nós temos várias histórias do povo de Israel sendo castigado, sendo disciplinado por Deus, sendo destruído, sendo levado cativo, muitos morrendo. Então, irmãos, tudo por causa da ingratidão, por causa do desprezo ao Senhor. E receberam os açoites, porque agiram com desprezo com o Senhor. No início eram amorosos como uma noiva, igual a uma noiva. Eram consagrados ao Senhor, respeitavam as suas ordenanças, seguiam as suas leis e o adoravam. Porém, começaram a se corromper e a sua afeição ao Senhor foi enfraquecendo. Podemos imaginar, podemos aplicar para nós, quando aceitamos a Cristo, somos fervorosos, temos um amor fervente pelo Senhor, pela obra de Cristo, e aí começamos a cair na mesmice, começamos a ficar desanimados, começamos a nos encantar com outras coisas, e aí fazemos como o povo de Israel, desprezamos o Senhor. E aí então recebemos os açoites, recebemos açoites. Os irmãos sabem que Israel buscou a sua satisfação espiritual em outros deuses, começou a adorar outros deuses. Hoje pela manhã eu liguei no noticiário da Rádio Verdes Mares e logo depois começou um programa e imediatamente a locutora, a apresentadora do programa começou a falar sobre o horóscopo e aí foi falar do poder que a Lua estava a exercer no dia de hoje sobre a vida das pessoas. Irmãos, eu tendo essa mensagem aqui fresquinha na minha mente, comecei a imaginar como esse povo despreza o Senhor e vai atribuir poderes a um ser inanimado como a Lua, a uma coisa morta. Não tem oxigênio, não tem vida, não tem água, não tem nada. E aí então as pessoas transferem o controle das suas vidas, que deveria ser de Deus nas suas vidas, para uma coisa morta. Isso é terrível, isso é desprezar o Senhor Deus. É desprezar o amor de Deus, a compaixão de Deus, a misericórdia de Deus. E então depois ficam se lamentando pelas calamidades, pelos sofrimentos, mas também puderam, desprezam o Senhor, não buscam o Senhor. E eu creio que nenhum crente no Senhor Jesus Cristo tem baseado sua vida no horóscopo do dia. Eu imagino que não, que você tenha nojo disso, que você despreze isso e busque o Senhor, para ser o seu Senhor, para ser o nosso Senhor, que nós estejamos sempre lembrando disso, o Senhor. É só por causa do Senhor que nós estamos aqui, nós estamos vivos, fisicamente e principalmente espiritual, no lado espiritual, por causa de Cristo. Então o povo de Israel foi, por diversas vezes, um mau exemplo em relação ao Senhor Deus, o seu relacionamento com Deus. Mas o que é interessante que eu ia falar aqui é um destaque muito grande, é a paciência de Deus. Ele se humilha, como um amigo que foi abandonado.
implora pela atenção do seu povo. Jeremias capítulo 2 e 5. Assim diz o Senhor, que injustiça acharam vossos pais em mim, para de mim se afastarem, indo após a nulidade dos ídolos e se tornando nulos eles mesmos. Jeremias 1, 2 e 3 nos diz: ouvi, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. O boi conhece o seu possuidor e o jumento o dono da sua manjedoura, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Você está vendo aí o que aqui o profeta Jeremias fala, transmite para o povo de Israel a mensagem de Deus, né? Deus implora pela atenção do seu povo. Ele parece um amigo abandonado, né? Que está implorando pelo contato, pelo relacionamento de intimidade com o seu povo, embora ele não necessite disso. Deus não tem necessidade de relacionamento nenhum com ninguém, mas ele tem prazer nisso daí, tem prazer em ter um bom relacionamento com o seu povo. Irmãos, que nós não sejamos piores do que os animais aqui citados, né? Diz: o jumento conhece o seu dono, conhece o seu possuidor, o boi também. E aí, será que nós somos piores? Seremos achados piores do que até os animais que demonstram fidelidade e respeito pelo seu possuidor, e são animais, né? Então, que nós não sejamos como esses animais. Deus chegou a comparar de modo negativo o seu povo com esses animais. E em relação ao contato, à intimidade, ao relacionamento com o Senhor Deus, o seu próprio povo estava perdendo para esses animais aqui. É triste, a comparação é bem clara, é bem nítida, como Deus lamenta, né, a ausência do contato do povo com Ele, da reverência do povo com Ele. Nosso terceiro ponto, irmão, nós vimos aqui exemplos tristes, né, de desprezo pelo Senhor. Certamente na nossa vida acontecem coisas que nos fazem desprezar o Senhor. Quantas coisas nós buscamos no nosso dia a dia para ocupar o nosso tempo e deixamos o Senhor de lado, né? Me lembro de um estudo que eu fiz aqui também, baseado no livro, sobre o perfeccionista, né? Que trabalha muito duro e acha que tudo que acontece e que ele planeja e que sai corretamente foi por causa do seu esforço, do seu planejamento. Ou seja, colocando sobre si mesmo o merecimento e a honra que deveria ser dada ao Senhor Deus. Na verdade, isso é uma forma de desprezar o Senhor Deus. Que nós não sejamos achados assim, que nós todos os dias nos lembremos de modo bem nítido e bem claro que precisamos manter um bom relacionamento com o Senhor Deus, para que não sejamos encontrados desprezando o Senhor Deus. Vamos para o nosso terceiro ponto, que é indicativos do desprezo por Deus. Olha o que diz Malaquias, capítulo 1, versículo 6. O filho honra o pai e o servo ao seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos Exércitos a vós outros: ó sacerdotes, que desprezais o meu nome, vós dizeis: em que desprezamos nós o teu nome? Senhor Deus falando aqui através de Malaquias, pelo comentário do livro,
Malaquias é um livro que fala de modo bem direto, né? Usa palavras bem claras sobre o descontentamento do Senhor em relação ao seu povo. Olha aqui a lista de coisas que ele cita, né? Se ele é o Pai, onde está a honra, né? Se ele é o Senhor, onde está o respeito para o Senhor? Deus direcionando essas interrogações ao seu povo, né? Vamos nos lembrar de nós, né? A resposta vem logo em seguida, nos versículos seguintes, nos versículos 12 a 14, o povo reservava o melhor que ele tinha e reservava o melhor que tinha para si mesmo e trazia o que era ruim, o coxo, trazia um animal doente para sacrificar ao Senhor. E isso era ruim demais, né? Deus não aceitava estes sacrifícios. Deus não aceitava esses sacrifícios do seu povo, porque eles reservavam o pior para sacrificar ao Senhor. Animais doentes, coxos, quando ele exigia que fosse o melhor. Deus quer que nós ofereçamos as primícias dos nossos talentos, as primícias do nosso tempo. Ele deseja que nós sejamos assim. O Senhor Deus lançou essas interrogações para o seu próprio povo, e interrogações duras, né? Duras, porque eles estavam agindo de forma desprezível, eles estavam desprezando o Senhor Deus, oferecendo qualquer coisa, né? Qualquer coisa. Então, irmãos, aquela máxima que eu já escutei várias vezes: nós não estamos fazendo para homens, estamos fazendo para Deus, então Deus sabe. Irmãos, há uma virtude nisso, mas também podemos incorrer num erro com esse tipo de comportamento, né? Se o que eu sei fazer de melhor é considerado feio e ruim para os homens, mas se eu faço isso, o melhor que eu posso para Deus, então Deus recebe. Deus não está preocupado, Deus não está exigindo que você seja um bom cantor para louvá-lo, que você seja um bom orador para falar de Cristo, que você seja uma pessoa rica para contribuir. Não, Deus não está exigindo isso, né? Deus exige que eu faça o melhor. Então, se eu não faço o melhor, irmãos, para Deus, eu estou desprezando o Senhor Deus, como o seu povo de Israel fez. Malaquias foi bastante duro e incisivo contra o próprio povo de Israel. E aquele era o povo da herança, o povo da promessa. Então, o Senhor chamou esse povo de hipócrita, um povo hipócrita, que cumpria determinadas leis, aliás, fazia determinados rituais que não tinham valor algum, apenas faziam por costumes, por tradições, mas não tinha valor algum diante de Deus, não representava intimidade alguma com o Senhor. Quarto ponto que nós vamos ver hoje, irmãos, vamos falar sobre a seriedade de desprezar a Deus. Nós já vimos, irmãos, sobre a ingratidão, né, que é uma coisa terrível. Humanamente pensando, é triste demais, é uma das coisas mais duras nos relacionamentos humanos. Então, nós pensamos no primeiro ponto sobre o nosso relacionamento com o Senhor e que Ele tem prazer, Ele busca, Ele deseja que nós tenhamos um relacionamento de intimidade com Ele. Depois nós vimos no segundo ponto alguns exemplos de desprezo pelo Senhor, e aqui no terceiro ponto nós continuamos a ver mais
exemplos, indicações do desprezo que podemos dar ao Senhor, citando aí o povo de Israel que oferecia sacrifícios vazios, né? Oferecendo coisas doentes, coisas sem valor para o Senhor Deus, achando que Deus não ia se importar, achando que a qualidade não é importante para Deus, e aplicando para as nossas vidas. Nós não podemos dar o pior de nós, né? O pior que nós temos para o Senhor, temos que fazer o melhor que pudermos para o Senhor Deus, porque Ele se agrada disso. E isso é honrar ao Senhor, isso é respeitar o Senhor Deus, né? E agora, no nosso quarto ponto, vamos falar sobre a seriedade de desprezar a Deus. Eu quero citar dois exemplos aqui, né? Um em Gênesis capítulo 9 e versículo 6, que diz: se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Irmãos, aqui falando contra os assassinos, né? Deus não se agrada daqueles que tiram a vida de outra pessoa. E aqui dá uma razão. Deus fez o homem segundo a sua imagem. E eu me lembrei rapidamente sobre um fato que eu presenciei quando eu morava no Preá. Eu tinha cerca de 12 anos, 11, 12 anos, e naquele tempo o Preá era um lugar de gente valente, e todo final de semana geralmente tinha briga de faca, e a gente fechava as portas, né? A gente morava na praia, e os homens iam beber, e cada um com uma faca, e de vez em quando acontecia uma briga. Eu nunca vi ninguém sendo esfaqueado, mas uma vez eu vi um certo senhor dizer, puxou a faca, assim desse tamanho, e mostrou assim para o outro que estava bebendo com ele. Isso já em tom de ameaça. Você está vendo a cor dessa faca? Isso tudo é sangue de cabra ruim. Sangue de cabra ruim. Isso já ameaçando o outro. E, irmãos, a gente sabia que ele já tinha esfaqueado várias pessoas. Ele mesmo estava dizendo. Poucos anos depois, nós tivemos a notícia que aquele homem tinha sido assassinado. De faca também. Está vendo? Aqui se cumpriu o que o Senhor Deus diz, né? Aquele que derramar o sangue do homem pelo homem, se derramará o seu sangue. E o Senhor Jesus Cristo, lá em Mateus capítulo 5, versículo 21 e 22, diz assim: ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Está vendo, irmãos? A palavra de Deus é bem séria quando fala disso aqui. O desprezo que o ser humano pode ter pelo outro, né? Na questão física mesmo, é uma forma de desprezar o Senhor Deus. Desprezar a vida humana significa desprezar a Deus. E o Senhor Jesus Cristo vai mais além, né? O Senhor Jesus Cristo fala de coisas aqui que não é exatamente a morte, né, física, mas se você se eu me irar contra o meu irmão, se eu o chamar de tolo, se eu não o tratar com consideração, não o tratar com estima, né, com respeito, então eu sou digno de receber condenação, eu sou digno de merecer o tribunal.
E, irmãos, isso é uma maneira de manifestar desprezo pelo Senhor. Quando nós não honramos aos nossos irmãos, quando nós não os tratamos com amor, porque o Senhor Jesus Cristo morreu por cada um de nós, então temos que amar os nossos irmãos. Vamos agora falar sobre nosso último ponto, que é sobre lições claras sobre o desprezo por Deus. No capítulo 1 de Malaquias, a seriedade da mensagem profética é introduzida com a expressão: eu vos tenho amado. Mas logo em seguida o profeta mostra a ignorância e a indiferença do povo para com o amor do Senhor. O povo manifesta seu descontentamento com a escolha soberana do Senhor em preferir Jacó a Esaú. Irmãos, Deus decidiu escolher Israel, escolher Jacó, escolher Israel para ser o povo da promessa, sem ter merecimento algum, sem que aquele povo merecesse nada. Eles não tinham merecimento nenhum da parte de Deus, mas foi o povo que Deus escolheu. Entretanto, o próprio povo de Israel não via nisso um motivo forte para viver para a glória de Deus. Então, irmãos, até hoje há intrigas entre as nações que estão lá perto de Israel, né? São todos parentes, né? Ali é um povo todo parente, aquelas nações, e mesmo assim eles não se unem. O principal desejo que eles têm é destruir Israel, por causa do seu descontentamento com a escolha de Deus. Ao invés de viverem para glorificar a Deus, para honrar e glorificar a Deus, eles estão prontos para brigar e sempre estão prontos armando ciladas e tentando destruir Israel. E o próprio Israel pecou muito tempo em relação a isso, e muitos de Israel ainda pecam por causa disso, porque não reconhecem que o Senhor Deus fez isso porque Ele quis, por sua escolha. Semelhantemente, nós, irmãos, fomos resgatados, né? Fomos trazidos do lamaçal do pecado, sem termos merecimento nenhum. E muitas vezes não glorificamos ao Senhor Deus. Né? Nós não somos melhores do que ninguém para sermos resgatados. Deus escolheu fazer isso. Né? João 15 e 16, vamos ler aqui. Não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Irmãos, eu gosto muito dessa construção da língua portuguesa, que diz assim: não fostes vós que me escolhestes a mim. Essa expressão, que me escolhestes a mim. Os entendidos da língua portuguesa sabem que isso aí se trata de um pleonasmo. Esse pleonasmo reforçando a ideia. É um pleonasmo perfeito, né? Uma figura de linguagem perfeita. É uma construção sintática perfeita para reforçar a ideia. Então, a palavra de Deus diz aí com toda clareza, Senhor Jesus Cristo dizendo: não fostes vós que me escolhestes a mim. Então, eu, pelo contrário, vos escolhi. Para quê? Para que demos fruto e que esse fruto permaneça, para que nós possamos pedir ao Senhor e receber. Então, irmãos, não é simplesmente viver de modo indiferente, desprezando o Senhor, e aí, quando precisamos, Deus não é um depósito, Deus não é um ser que está lá só para
atender. Irmãos, muitas vezes nós não recebemos as respostas que queremos, porque nós somos seres desprezíveis. Não é Deus que é desprezível. Nós é que somos desprezíveis e desprezamos o Senhor Deus. O que devemos fazer, irmãos? Concluindo o nosso tempo, o que devemos fazer? O estudo sobre o desprezo do povo de Israel por parte, aliás, em relação ao Senhor Deus, deve nos acordar para a nossa condição espiritual. Se Israel, o povo da promessa, foi denunciado por causa do desprezo ou por abandonar o Senhor, a nossa situação é bem pior. Pois nós temos muito mais da revelação de Cristo, do Senhor, e do cumprimento das suas promessas, mais até do que Israel teve. Fomos alcançados pelo amor já realizado na cruz. Somos frutos de um grande sacrifício. Então, irmãos, que os exemplos de desprezo a Israel sirvam para nos acordar e entendermos com toda a nitidez, com toda a clareza, que nós somos fruto de um amor sacrificial. O próprio Jesus Cristo se sacrificou por nós. Nós somos o fruto disso, de um sacrifício, do sacrifício de Cristo, que é um sacrifício grande. E para concluir, eu quero ler Tiago capítulo 8, depois Joel 2 e 13. Tiago capítulo 4, versículo 8. Não, Tiago não tem 8 capítulos. 4 e 8 diz: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores. E vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Joel 2 e 13 diz: rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Que em nossos corações estejamos sempre lembrados de que termos um relacionamento de intimidade com Deus é a garantia que nós temos de recebermos as suas promessas, recebermos as respostas às nossas orações e de vivermos uma vida plena diante do Senhor. Que nós busquemos ser chamados amigos de Deus, assim como Abraão foi. Amém. Obrigado, irmão Silas, pelo estudo trazido, que viemos estar colocando em prática tudo o que aprendemos hoje. Vamos cantar mais um coro para encerrarmos essa parte também de louvor. 224, Quem é Deus?
estão aqui me ajudando, como vocês que estão em suas casas louvando ao nosso Deus. Agora vamos ouvir os avisos e o encerramento com o pastor Técio. Bem, irmãos, vamos aos nossos avisos para encerrarmos esse momento. Antes de encerrarmos, quero falar um pouco sobre a nossa conferência. Foi um tempo muito bom, tempo em que tivemos uma boa comunhão, também bom aprendizado da Palavra de Deus, por das mensagens do pastor Bruce. E também foi decidido muitas coisas importantes a respeito da nossa associação. E a principal delas é a nova diretoria que foi eleita. Eu já coloquei lá no grupo do WhatsApp lá da igreja, os irmãos têm acesso, a maioria. Então ficou assim, eleita a nova diretoria da associação. Então nós devemos orar por esses homens. O presidente é o pastor João Alves, que é o diretor do CIBIMA e também pastor da congregação que se reúne ali no espaço do CIBIMA. Temos como vice-presidente o pastor Valdemir, que é pastor Camusim. Primeiro secretário, o pastor Mauro Rocha, lá de Iraissati 1. O segundo secretário é o pastor Eliseu Júnior, lá de Limoeiro do Norte. Primeiro tesoureiro, o pastor Felipe Miranda, de Canidé. Segundo tesoureiro, o pastor Wellington, de Jijoca. Então, esse grupo de pastores ficará à frente da nossa associação por 2 anos. Então, oremos por eles, oremos pela nossa associação e pelas nossas igrejas, que continuamos firmados na sã doutrina, unidos e com os mesmos objetivos para a honra e glória do Senhor. Também vamos orar pela possibilidade do nosso retorno às atividades lá no começo de agosto, provavelmente lá para o dia 3, o prefeito encerra essa primeira fase. Se tudo correr bem, no começo de agosto nós retornaremos às atividades na igreja. Então, orem por esse processo aí de retomada, possamos nos firmar na nossa fé e cada dia mais nos animarmos em servir ao Senhor, na expectativa da nossa volta aqui, da reunião pública aqui. Nós estamos como diretoria trabalhando nessa ideia de retorno, como nós retornaremos, seguindo todas as restrições e recomendações sanitárias. Então, os irmãos fiquem atentos, nós como diretoria iremos trabalhar com esse retorno. Tudo bem, vamos encerrar esse momento com oração. Senhor Deus, Pai, obrigado por esse bom tempo aqui, pela tua palavra que já foi pregada, ensinada a nós, nos despertando daquilo que nós temos falhado, como servos do Senhor, nos ajude a mudar, a dominar o nosso desejo, nossas concupiscências em relação às coisas deste mundo, às coisas da nossa própria carne, nos ajude a vencê-las, claro, orientados e dependentes totalmente do Senhor e da sua palavra. Obrigado por esse bom tempo aqui, em nome de Cristo Jesus. Amém. Bom dia.